Vence no Campeonato Brasileiro o Corinthians por 2-0, termina a rodada no G4 e dá meio que uma tranquilizada no ambiente que vinha ali de muita turbulência, de muita confusão. E agora essa semana tem uma semana decisiva, porque define a sua permanência ou não na Copa Libertadores. Bom, vamos lá. Em relação ao final de semana, o Flamengo venceu o Corinthians por 2-0, fazendo um jogo bom, não vou dizer muito bom, mas bom, onde alternou domínios de muito domínio, alternou momentos de muito domínio e momentos ainda que oscilou em relação à sua parte defensiva. O Corinthians teve chance ali de marcar, mas na maior parte do jogo o Flamengo foi o time dominante, venceu com destaque, fez 2-0 e mais uma partida que colocou em 3 pontos e fechou, dormiu ali o sábado com a liderança e fechou a rodada em terceiro lugar. Então, em termos de campeonato brasileiro, o Flamengo ele está ali no G4, no campeonato que está no início, não tem ninguém descolando. Atlético Paranaense e Bahia, que são os dois times que estão à frente do Flamengo, embora tenham sido times, em especial o Bahia com a SAF, que tenha se reforçado, e o Atlético Paranaense, que é um time que vem se consolidando ali no pelotão de frente nos últimos campeonatos, não são times que, quando começou o Campeonato Brasileiro, a gente colocava como favorito, ou seja, não são times que, teoricamente, devam brigar pelo título até o final do Campeonato Brasileiro. Né? São elencos menos recheados e estão ali criando uma gordura para poder administrar no Campeonato Brasileiro. Não são times que a gente entende que vão arrancar e ser os grandes concorrentes do Flamengo. Esses times, na minha opinião, são Palmeiras e Atlético Mineiro. E eles não estão desgarrando. Então ali, na pior fase do Flamengo, nessa turbulência toda, nessa crítica ao Tite, crítica, entenda que são devidas, essas críticas são devidas, mas em todo esse momento de turbulência o Flamengo consegue se manter ali no pelotão de frente. E na Libertadores é muito importante ganhar do Bolívar no Maracanã por uma boa margem de gols. Eu diria que se o Flamengo ganhar por uma margem de 3 gols, o Flamengo só depende dele. É só fazer a conta de saldo de gols, porque aí Bolívia e Palestino vão ter que jogar e um desses ou vai ter que empatar ou perder, né? Não dá para os dois ganharem, dá para os dois empatarem. E nessa combinação o Flamengo consegue passar em segundo lugar, sim, mas consegue se classificar no grupo da Libertadores. Não é isso que imaginávamos quando esse grupo foi sorteado, quando começou a Libertadores, mas dentro do que se apresentou de o Flamengo ficar em terceiro e ir para uma Sul-Americana, ou ser desclassificado e nem competição nenhuma mais ter em relação ao Conmebol, esse cenário de ficar em segundo não é o melhor, mas até que é razoável dentro de tudo que se apresentou. Então, o Flamengo, ele está ali no G4, não tem nenhum time descolando, e ele se apresenta também para a Libertadores para garantir sua classificação. Isso é muito importante porque dá tranquilidade e confiança para que o time possa trabalhar e evoluir. Isso não deve e nem esconde as carências do time, as oportunidades que o time tem e principalmente os defeitos que precisam ser corrigidos. Ao que parece, para mim como torcedor, é que o Flamengo ainda não encontrou a melhor maneira de jogar. Quando todos nós pensávamos que havia encontrado no Campeonato Carioca, em especial naquele primeiro jogo com o Fluminense das semifinais, onde a gente não deixou o Fluminense jogar, foi realmente um atropelo, parece que depois a coisa, não andou, não vingou, então ainda não tem esse encaixe. Eu acho que o Tite ainda está errando em alguns posicionamentos de alguns jogadores, principalmente na formação do seu time titular, como por exemplo, ele está colocando Dela Cruz, na minha opinião, onde ele não rende tanto quanto poderia, e essa posição ali é como segundo homem de meio de campo. Eventualmente, quando a Arrascaeta estiver fora, ele pode fazer a função do Arrascaeta, mas ele rende muito mais vindo de trás e construindo o jogo. O Alan começou a jogar bem, mas ainda falta o Tite achar o encaixe, o sistema tático ideal para esse elenco, né? O Tite gosta de jogar no 4-3-3, mas eu acho que essas convicções elas vão dando lugar ou estão dando lugar a certas incertezas. Ele está tentando achar um time e vamos ver como isso vai acontecer. Eu acredito sim que esse encaixe vai acontecer. Uma coisa é o Campeonato Carioca, a gente já viu, o nível de dificuldade é bem diferente, outra coisa é o Campeonato Brasileiro. Parafraseando Carlos Ancelotti, técnico do Real Madrid, quando o Real Madrid estava numa fase que
não era uma fase boa em termos de desempenho no Campeonato Espanhol, ele deu uma entrevista dizendo que o importante nesses momentos ruins, nessas fases ruins, é somar pontos e se manter vivo na competição, no caso, na La Liga, em especial que ele estava se referindo. E a mesma coisa eu digo para o Flamengo. O Flamengo tem o melhor elenco da América Latina, tem sim uma comissão técnica competente, embora eu discorde das alternativas achadas pelo Tite, mas tem uma comissão técnica competente e vai achar o encaixe perfeito, se não perfeito, o encaixe necessário para ser mais competitivo e ter o melhor desempenho no Campeonato Brasileiro, e devido ao seu numeroso e elenco com muita qualidade vai se sobressair sobre os demais. Nesse meio tempo, o importante é não se distanciar do pelotão da frente e nem permitir que nenhum time descole. E isso está sendo cumprido. O Flamengo está ali no G4 e não tem nenhum time descolando. E também na Libertadores, embora não tenha sido o cenário ideal a princípio, mas vai se classificar. E aí vamos ver como é que vai ser o sorteio. Vale a pena dizer também que outros times grandes vão ficar em segundo, como o Grêmio, como o próprio Botafogo. Então não vai ter aquela história de uma chave fácil, né? Um lado fácil e outro lado bem difícil. Eu acho que vai ter um certo equilíbrio nesse sorteio. O que vai acontecer é que quem terminou em primeiro vai ter a vantagem do mando de campo no segundo jogo, mas a gente sabe que isso aí é muito minimizado hoje em dia, e principalmente com um elenco tão maduro como o do Flamengo. Enfim, não como nós planejávamos, mas as coisas vão meio que se encaminhando para um ajuste no time, para que ele vá engrenando nas competições importantes, que eu entendo ser o Campeonato Brasileiro e Libertadores, e agora vamos esperar que o ambiente se normalize, essa crise saia dali e o Flamengo possa desenvolver, enfim, o seu melhor futebol e voltar a ser o protagonista das competições desse segundo semestre. Bom, mas eu quero saber o que você acha, a sua opinião, então deixa aqui seu comentário, é muito importante. E claro, deixe o like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante, distribua para mais pessoas, comente aqui se você gostou do vídeo, não gostou do conteúdo, sugira aqui também outros temas para que a gente possa debater. E claro, compartilhe com seus amigos e amigas e até a próxima.